Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar hoje algo que é bastante conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. E está aqui Jeremias capítulo 18 e os versículos 1 ao 6 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta palavra que aconteceu com o profeta Jeremias, o profeta conhecido por suas atitudes de vaso, um vaso que não tinha temor de falar o que Deus mandava. E esta palavra vem enfatizar o serviço, o compromisso, a responsabilidade que temos em lembrar de que o nosso Senhor, Ele é o dono do barro, do vaso, e é Ele que é como um oleiro, trabalha em nossas vidas, age na nossa história. E a palavra diz que esta situação entre o vaso do oleiro e a impenitência do povo eram situações que estavam se passando, e Jeremias pregava e precisava de uma nova estratégia. E o Senhor lhe mostrara que, assim como alguém não entende o trabalhar de Deus, também acontecia ali na casa do oleiro. Jeremias não foi lá para conversar com o oleiro, não foi lá para ensinar ele a trabalhar. Jeremias foi lá para ver o que ele fazia. O mestre disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Muitas vezes há situações em que nós queremos falar, queremos reclamar, queremos entender de tudo, responder, queremos tomar a frente das coisas. Mas aqui, quando o Senhor leva Jeremias a esta situação, ele leva a casa do oleiro para ficar calado e atento ao que estava acontecendo dentro da casa do oleiro, naquele lugar onde o oleiro trabalhava com um vaso. E a palavra diz que ao tempo que o vaso ia sendo moldado nas mãos do oleiro, aquele vaso se quebra, se desfaz na mão do oleiro, e o oleiro não pega outro barro, não. Ele pega do mesmo barro, dos mesmos cacos, do mesmo resto, daquele vaso, porque enquanto o vaso não vai para o forno, ele está quebradiço, ele está mole, ele está fraco, ele está ali ainda em argila. E aí vamos ver que Jeremias estava observando o trabalhar do oleiro numa ação sobre rodas. Eu não sei se você conhece aquela máquina antiga de costurar que tinha aquela correia, não é? Daquele mesmo jeitinho que aquelas irmãs que tem aquela máquina mais antiga, que não é elétrica, mexia o pé para poder a máquina funcionar. Também era aquele tempo de ação sobre rodas. Eram 3 rodas, uma menor, uma média e uma grande, que movidos por uma situação como uma esteira, daquelas que levava a máquina de costurar a funcionar, assim também as rodas
do oleiro começava a tomar velocidade na pequena, na média e na grande. E assim acontece conosco, quando nós chegamos à casa do Senhor, chegamos como um pedaço de barro seco, sem entender nada, sem saber onde vamos entrar, como vamos nos colocar. E chegando como um barro seco, levantamos as mãos, aceitamos a Jesus como nosso Salvador e dali desce o óleo do trono sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre nós como pedaços de barro seco. Agora ficamos como um pedaço de barro molhado em cima do torno, né? Da roda viva, porque agora tem um maquinário que vai, liga na tomada, aperta um botão, o torno funciona e faz o vaso. Mas naquela época era feito desta forma. Era em cima de rodas, 3 rodas que circulavam e ali dava velocidade para fazer o vaso. E a palavra diz que quando Jeremias foi convidado, ele foi convidado, repito, não para falar, não para profetizar, não para ensinar, não para abrir a boca, mas tão somente para entender o que Deus queria falar com ele através da ação do oleiro. E estava ali Jeremias vendo, e aquele vaso que o oleiro estava fazendo quebrou-se. E assim acontece, como falei, a gente chega na casa do Senhor como um pedaço de barro seco, cai o óleo da unção sobre nós quando a gente diz sim para Jesus. Aí de um pedaço de barro seco nos tornamos um pedaço de barro molhado. Se já não tinha valor como um pedaço de barro seco, imagine como um pedaço de barro molhado, somos colocados em cima da roda viva e tudo começa a girar à nossa volta, porque antes a gente sabia como se portar, como se vestir, como conversar, mas quando aceitamos a Jesus é o que acontece, tudo que antes era normal para a gente muda. A vestimenta é outra, o palavreado é outro, a ação é outra, as pessoas que vão estar ao nosso redor serão outras. Quando aceitamos a Jesus, depois de estarmos na mão do oleiro, tudo que vai acontecer será novo. E ali está aquele vaso na mão do oleiro, em cima da roda viva, tudo girando. Eu aceitei a Jesus, agora não posso usar minhas roupas, agora não posso falar como eu falava, não posso estar onde eu estava. Aceitei a Jesus, meus amigos não podem ser o mesmo. Aceitei a Jesus, tudo mudou, claro. Depois que aceitamos a Jesus, o velho homem, as coisas velhas se passam e tudo se fará novo. Nova rotina, novo palavreado, nova vestimenta, novo jeito de falar, novo jeito de amizade. Deus muda tudo. Por isso que fica tudo girando. Aí de repente começa a vir enfermidade, às vezes casamentos são desfeitos, às vezes o filho que não dava mais trabalho começa a dar trabalho, porque depois que eu aceitei a Jesus, tudo agora ficou diferente. Mas escuta e presta bem atenção, porque nós somos vaso, como um vaso na mão do oleiro, nós somos como um vaso na mão do Senhor. Porque Ele é o oleiro. E aí estamos nessa situação, tudo girando em nossa volta, a gente sem entender o que é que está acontecendo depois de aceitar Jesus, e é de um pedaço de barro seco, um barro molhado. E o oleiro, com todo cuidado, porque conhece a nossa sensibilidade, ele nos prova, mas já nos prova, não nos prova além das forças, porque ele sabe nossas limitações. Ele começa a nos formar ali como um vaso, dando forma, deixando de ser um pedaço de barro seco, depois molhado, para virar um vaso. E depois de pronto, aí sim eu já vou aparecer? Não. Depois de moldado como de um pedaço de barro molhado para um vaso, eu vou para a sombra. Se você for ver um oleiro trabalhando, ele não pode pegar o barro, transformá-lo num vaso e colocar de imediato no forno, porque ele não vai aguentar a temperatura. Ele tem que botar aquele barro para descansar. No tempo do oleiro, de 2 a 3 dias. Só que no tempo de Deus, um dia como 1000 anos como um dia, e tem gente que quando começa a passar uma semana, já reclama, um mês reclama,
Um ano reclama, 10 anos reclama. Tem gente que está esperando há um bom tempo e reclamando. Mas a palavra que está lá em Salmo, que o salmista disse, Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você está na sombra, aguardando, esperando com paciência. No Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É tempo de estar descansando, então descansa. Está ali na sombra para não rachar, para não quebrar, antes de ir para o final, a conclusão deste tão esperado vaso. E o Senhor vai e permite que este vaso seja agora tirado da sombra. E vai colocar este vaso agora dentro do forno. Ora, se a prova missionária já estava difícil, esperando na sombra, imagine entrar dentro do forno, numa fornalha ardente, pegando fogo. Vou fazer o que no forno? Quando Deus coloca o vaso no forno, ele põe com um propósito. Você entrou frio, sensível, você entrou fraco, sem forças, você entrou na fornalha para a prova de fogo, talvez com uma situação de melindroso. Mas o Senhor te colocou num forno para te testar, porque a prova de fogo ensina eu e a você a acreditar mais no oleiro, a crer que é Ele que manda, que é Ele que faz, que é Ele que age. E a palavra diz tão somente que, estando lá dentro da fornalha, dentro do fogo, não é? Porque depois que sai da mão do oleiro, de cima da roda viva, que vai para o tempo de espera, ele vai para o forno, para estar preparado. Ele está cheio de fogo, ele começa a mudar de cor. O barro lá dentro, a argila começa a ficar vermelhinho, brasa pura. Para quem trabalha com argila sabe que não pode tocar nele, que ele está pegando fogo. Então tem que remover ele com a espátula, colocar ele lá de novo para descansar. O Senhor está falando com alguém que está meio que agoniado. Porque primeiro esperou ser escolhido, ser selecionado, ser separado, ser preparado. E agora, depois de preparado, não está podendo fazer o que ele gostaria. Mas escuta, o Senhor está te dizendo nesta hora. O Senhor está agindo na tua vida nesta hora e está dizendo: não importa como vai ser, não importa o jeito que vai ser, mas eu sei como trabalhar com barro, como trabalhar com o vaso, porque eu sou oleiro. E depois de sair da fornalha de fogo, depois de esperar o tempo, nós somos pintados, envernizados, colocados na prateleira para alguém ver a gente. Somos colocados ali para alguém ver a qualidade, para alguém ver algum dom. E alguém que toque, alguém que diga assim: eu não estou vendo nada. Eu não sinto nada de Deus naquela vida, mas escuta. O Senhor está a te dizer: eu sou o oleiro, eu conheço o barro, eu conheço o vaso, eu sei com quem eu trato. E talvez você está querendo ensinar o oleiro, ensinar como ele deve agir, como ele deve fazer, porque você está dizendo: eu não aguento mais. Esperar já foi difícil. Mas esta prova de fogo está pior ainda, missionária Milka. Mas eu tenho algo de Deus para lhe dizer. Alguém talvez olhe para você e não veja a graça de Deus sobre a sua vida. Não veja o chamado que Ele tem contigo. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer. O chamado que Ele tem contigo é ímpar. Porque a cada pessoa Ele entregou um talento, Ele entregou um compromisso, Ele entregou uma responsabilidade.
E não adianta eu e você querer ensinar Jeová como ele deve trabalhar. Não adianta eu e você querer ensinar a Deus como se deve fazer as coisas. O Senhor está dizendo, eu vou trabalhar no vaso. Vou trabalhar porque eu sou o oleiro. E tu vai entender lá na frente que os discípulos ficaram impacientes com a atitude de Jesus de querer lavar-lhe os pés. E Jesus disse, o que eu faço hoje não saberás tu, mas tu entenderás depois. O vaso não tem por que estar contendendo com o seu Deus. E veja que a palavra enfatiza que o vaso que o oleiro fazia quebrou-se em sua mão, mas ele não pegou outra argila, não. Ele pegou da mesma argila e começou a montar um outro vaso e ele assim o fez. É desse jeito, às vezes eu e você estamos fracos, estamos rachados, estamos cheios de defeito, de garrancho, aí Jeová quebra. Quebra e faz, mas não pega caco de fulano e bota em Milca, não. Ele pega os cacos de Milca e faz um novo vaso conforme o que lhe pareceu bem fazer. Mas o Senhor está trabalhando em mim e na tua vida e está dizendo, eu é que sei como devo trabalhar na tua vida. Eu sou o oleiro. Então somente atende a minha voz, faz a minha vontade e vede como eu vou trabalhar. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado dizendo, Deus, eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. Mas em nome de Jesus, levante a sua cabeça, o Senhor é contigo. E está te dizendo, esta prova, esta luta não é para a morte, mas é para a minha glória. É para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Tem um hino que diz, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. O Senhor quer fazer de ti um vaso novo hoje. Não é o mesmo vaso que reclama. Não é o mesmo vaso que peca. Não é o mesmo vaso que falha. Não é o mesmo vaso que contende. Porque Isaías 45:9 diz assim. Quem és tu? Caco entre os outros cacos de barro, para contender com o teu Criador. Tem um hino que diz, sou o vaso, és o oleiro. Ele está refazendo a minha tua vida nesta tarde. Ele está mudando a tua história nesta tarde. E ele está dizendo assim para ti, não contenda comigo, porque eu sei o que é melhor para a tua história. Eu sei o que é melhor para a tua vida. Eu sou o oleiro e te digo que sei a hora de levantar e sei a hora de abaixar. Sei a hora de exaltar e sei a hora de humilhar. Sei a hora de colocar, permitir a enfermidade e sei a hora de tirar ela. Sei a hora, aleluia, de permitir que este homem, que esta mulher te perturbe, mas também sei a hora de mudar a situação. Em nome de Jesus, entenda, não é você que manda no oleiro, é Ele que manda em você, e Ele está dizendo agora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não vou me contentar em só citar o que falei. Eu vou ler aqui, Jeremias capítulo 45. Aleluia. Isaías 45, não é Jeremias, foi o que eu li. 18, 1 ao 6. O que citei agora há pouco foi Isaías 45, versículo 9, que diz assim. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre os outros caco de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes?
ou a tua obra não tens nas mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e a mulher que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de filhos e acerca de obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, e fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. Não adianta você querer ensinar a Deus como ele vai trabalhar. Porque eu e você somos barro e ele é o oleiro. Diga tão somente assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.